Senhoras e senhores, muito bom dia. Antes de darmos início ao nosso evento, solicitamos a todos que mantenham seus celulares desligados ou em modo avião e que não deixem de assinar a lista de presença na recepção. Bom, a primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação acontece em conjunto com o 5º encontro do International Center for Information Ethics, ICE, e o primeiro encontro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, RNCD. O evento representa a junção de esforços de instituições que vêm combatendo fortemente as diversas formas de desinformação no Brasil e no exterior. A ação promete ser um marco teórico, institucional e de boas práticas na luta contra as formas desinformativas e a favor da ética da informação. A proximidade com a realização da data do G20 não é por acaso. A organização aproveita este momento, que tem como palco principal a cidade do Rio de Janeiro, para ampliar os debates para além dos limites das universidades e instituições de pesquisa, com o objetivo de promover diálogos e reflexões com impactos em processos decisórios. O evento é uma realização do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, do International Center for Information Ethics, ICE, e da Rede Nacional de Combate à Desinformação, RNCD, e conta com o patrocínio do CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Além disso, conta com o apoio da Rede de Estudos da Ciência da Informação sobre Desinformação, RECIDES, da Rede de Competência em Informação, COINFO, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Neste momento, chamamos para compor a mesa de abertura da primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação, a senhora Ana Regina Rego, coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, RNCD, e professora da Universidade Federal do Piauí, que participará online, direto da Universidade de Sevilha, na Espanha. Também convidamos o senhor Marcos Schneider, presidente do International Center for Information Ethics, ICE, pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, e professor dos programas de pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense e em Ciência da Informação do IBICT, em cooperação com a UFRJ. Também convidamos o senhor Fábio Gouveia, professor permanente e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT, em cooperação com a UFRJ. Por fim, convidamos a senhora Andréia Michele, coordenadora substituta da Coordenação de Ensino e Pesquisa em Informação, COEP, do IBICT. Neste momento, passamos a palavra a Andréia Michele. Olá, bom dia a todos e todas. Para mim é um imenso prazer compor essa mesa. Agradeço, em primeiro lugar, a presença de todos e todas na plateia, aos colegas da mesa. E eu quero dizer que todos e todas são muito bem-vindos à COEP. Esse é um evento que foi principalmente organizado pela nossa coordenação. Então, é um grande prazer receber a todos e todas aqui. Eu nem preciso falar da importância do tema, agora, na apresentação, já foi dito, mas a integridade da informação, principalmente nos dias atuais, a gente vê a importância dela, principalmente na manutenção da nossa democracia. Eu acho importantíssimo destacar isso nesse momento específico. Então, eu quero dar as boas-vindas e quero que todas e todos aproveitem bastante o evento e podem contar com o nosso apoio aqui e aproveitem. Obrigada.
Obrigada, Andréia. Agora passamos a palavra ao professor Fábio Gouveia. Bom dia a todos. É um prazer ver também aqui, como coordenador da pós-graduação, estar vendo vários dos nossos discentes presentes, obviamente os nossos docentes aqui também presentes. O tema, obviamente, é um tema fundamental nesse momento que nós estamos vivenciando. Eu estava hoje de manhã, por um acaso, lendo sobre o fato de que muitos dos eleitores de Donald Trump só agora estão se tocando que o chamado pelo grupo do Trump de Obamacare, na verdade, era o ACA, que é exatamente algo que atendia a muitos deles em condições melhores, né, de custeio da área de saúde, e que, na verdade, negavam ou eram contrários a essa posição por entender equivocadamente o que seria o equivalente ainda muito inicial de um SUS para os Estados Unidos. E agora tomam consciência disso. A desinformação mata, a desinformação leva a tragédias ambientais, leva a processos que ameaçam democracias, levam a processos que, no final das contas, deveriam estar sendo considerados como criminosos. Nós temos situações gravíssimas ocorrendo todos os dias, e lembrando um pouco o que foi o desafio de 20 anos atrás, pelo menos, do campo da divulgação científica, onde nós nos preocupávamos, eu sou de origem anteriormente da divulgação científica e depois migrei para a ciência da informação, nós nos preocupávamos com a capacidade que deveria ser dada às pessoas para um mundo tecnológico, a poder lidar com todas essas ferramentas para que pudessem exercer a sua cidadania. Jorge Wagensberg, né, um físico que foi criador do Museu La Caixa, chamava muito a atenção disso, da necessidade para o exercício da cidadania e da democracia, dessa condição, desse conhecimento, dessas novas ferramentas tecnológicas e dessa capacidade de comunicação, né, de entendimento disso tudo. A gente vê que esse desafio, a divulgação científica, obviamente, não conseguiu dar conta disso, e nós seguimos nessa batalha com vários campos envolvidos. A ciência da informação também trabalhava isso por outra perspectiva anteriormente, né? Mas a gente sabe da importância que tem as pessoas terem um melhor conhecimento sobre cada um dos acontecimentos e entender todas as faces envolvidas. A desinformação, ela, obviamente, ela tem a sua origem, né, em toda a história da humanidade. Os seus usos, obviamente, estão sendo amplificados por cada uma dessas ferramentas e cada uma dessas instituições que as coordenam, né? As plataformas cada vez mais querem ser governo, algumas delas estão conseguindo se aproximar disso, como a gente está vendo, né, com a própria indicação do Elon Musk como posição no governo futuro do presidente eleito Trump. Eu não quero aqui, obviamente, fazer nenhuma palestra sobre o tema. Eu acho que tem pessoas muito mais competentes do que eu listadas aqui para falar sobre isso, né? Mas eu não poderia deixar de dar início aqui tentando já falar um pouco sobre o tema. Eu espero que vocês tenham uma ótima sequência de palestras, 2 dias bastante intensos, e que a gente possa aqui estar plantando a semente para futuras conferências sobre o tema. Agradecer a presença de todos e passar a palavra para o meu colega aqui. Obrigado. Obrigada, professor Fábio. Neste momento, nós vamos passar a palavra à professora Ana Regina Rego, por via conferência. Ela estará aqui conosco por videoconferência, diretamente da Espanha. Bom dia a todas, todos e todes. Estão me ouvindo bem? Beleza, então. Eu acho que hoje é um momento de agradecer, não? Adoraria estar aí com todo mundo, no meio de tantos amigos, não? Mas eu queria começar agradecendo, sobretudo, a equipe que preparou esse evento, né? Há mais de 2, 3 meses a gente estava nessa luta, então eu queria agradecer nominalmente a Cláudia Gagliardi, a Bianca, a Ana Mazeto e a Nina da Hora, sobretudo por estarem aí. E, é claro, toda a equipe da Priscila e da Burburinho, que chegaram e que nos ajudaram. Mas os agradecimentos vão principalmente para a parceria com o Instituto Brasileiro em Informação em Ciência e Tecnologia e ao Centro Internacional
de Ética da Informação, ao qual nós, da Rede Nacional de Combate à Desinformação, nos juntamos. Na verdade, a gente está em tudo, meio que junto e misturado, e esse agradecimento vai muito aí para o Marco Schneider, para o Arthur Bezerra, que juntos a gente está aí também no projeto Baobá, que futuramente, durante o evento, a gente vai falar. Não? Então, dizer que a Rede Nacional de Combate à Desinformação, para quem não conhece, é uma tecnologia social, digital, informal, e que congrega parceiros no Brasil e no exterior, né? Nesse enfrentamento à desinformação, cada um a partir do seu lugar. Né? E eu também gostaria muito de agradecer a todos os parceiros da rede que está conosco aí há mais de 4 anos nessa luta incessante contra a desinformação, né? Tanto nos territórios, quanto na pesquisa, quanto na academia. Né? A rede ela nasceu no ambiente da academia, mas a gente tem braços na sociedade civil, a gente tem braços em diversas instituições, estamos presentes nas 5 regiões do país, de norte a sul do Brasil, e eu costumo dizer que a gente está presente desde São Borja, no Rio Grande do Sul, até Cruzeiro, no sul, no Acre, Roraima, Rondônia, etc. A rede preza, sobretudo, pela liberdade, pelo respeito à diversidade, pela liberdade da prática científica, né? E, portanto, nada mais coerente do que estarmos aqui nesse momento promovendo, junto aí com o ICIE e o IBIT, este evento, que visa, sobretudo, ser um momento de bons debates, boas trocas, não só porque todos os convidados, a quem também agradeço imensamente pela generosidade de estar conosco, não? Vão nos trazer aí bons temas e boas reflexões, mas porque todo mundo também, os mais de 200 inscritos para o nosso evento, são pessoas que se interessam pela área e, sobretudo, vão poder contribuir também. Né? Então, em nome da Rede Nacional de Combate à Desinformação, de todos os nossos parceiros e parceiras, e em nome também da equipe que ajudou a construir esse evento, eu desejo a todas, todos e todes uma boa conferência, uma ótima conferência. Lamento muito não poder estar acompanhando aí direto com todo mundo aí, cada um dos momentos que vamos ter durante esses 2 dias, né? E um beijo grande, namastê para todo mundo. Muito obrigada, professora Ana Regina. E agora passamos a palavra ao professor Marco Schneider. Bom dia, pessoal. Estamos abrindo os slides que eu preparei. Eu sempre tenho uma cola, né, que eu nunca sigo exatamente, mas é só para, enfim, ter uma representação visual também do que da fala. E vou fazer um pouco mais do que uma fala institucional agora, tá? Vou fazer também a fala institucional, saudando todo mundo, boas-vindas a todos, dando boas-vindas a todos e todas. Está aqui, né? Tá bom. Mas eu vou querer ler. E aí, isso está funcionando? Deixa eu testar. Onde é que é? Aqui? E para voltar? Tá. Pronto. Obrigado, Ana. Eu vou ficar aqui porque, como eu disse, a minha cola, eu preciso conseguir ler isso direitinho. Vou dar um F5, né? Vai funcionar? Não. Não, mas eu queria a tela cheia. Bom, tá bom. Vai funcionar assim mesmo. Tanta gente bacana aqui, né, que eu conheço, estou feliz com a presença de vocês, novos amigos de longa data também, e valeu, o pessoal do som está me orientando para a gravação. Eu estou falando aqui em nome disso tudo aí, né, do IBIT, do nosso programa de pós-graduação, da UF, do PAC também, da UFRJ, onde eu ainda tenho uma conexão, o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, onde eu fiz o meu pós-doc
há 12 anos atrás. O meu grupo de pesquisa, o Perfil I, Perspectivas Filosóficas em Informação, a FAPERJ, né, que eu sou cientista do nosso estado, mas particularmente como presidente do International Center for Information Ethics, que é uma rede de pesquisa fundada há 25 anos pelo nosso querido amigo Rafael Capurro, professor Rafael Capurro, filósofo e documentalista uruguaio radicado na Alemanha há 50 anos, que, aliás, fez aniversário ontem, né? Então, uma salva de palmas para o Rafael Capurro, que vai nos assistir pelos seus 79 anos, comemorados ontem. Naturalmente, ele foi convidado para estar aqui com a gente, mas ele está evitando viagens internacionais mais longas e tal, que são mais cansativas, e mandou para nós, enfim, eu falo com ele quase diariamente, ele desejou sucesso e está muito feliz por isso tudo está acontecendo. Ele participou online do último encontro, que teve aqui, do penúltimo encontro, que aconteceu nesse auditório há 2 anos atrás, e ele esteve presente no Uruguai, no encontro do ano anterior. Tá? Esse ano ele não pôde vir, mas ele nos desejou boa sorte a todos e todas. E ele é um nome muito importante, tá? Porque ele que deu início a esse centro, que é uma rede muito bacana. Ele para quem não conhece, o Rafael Capurro tem uma produção vasta e densa em torno da questão da ética da informação, e numa perspectiva crítica, com uma erudição fora do comum, né? Então, ele é uma referência para muitos de nós aqui, além de ter se tornado um amigo pessoal de outros, né? De quem teve a oportunidade de conhecê-lo mais de perto. O centro, então, foi fundado há 25 anos na Alemanha, na cidade de Karlsruhe, onde ele habita. Eu e o Arthur Bezerra tivemos a oportunidade de ir na casa dele há uns 7 anos atrás. 9 anos atrás, o tempo passa bastante. E aí eu me lembro que ele apontou o computador dele e falou assim: vocês achavam que o centro era um grande prédio com pilotis? Não, não está aqui. O centro foi criado online, é uma rede que já conectou, nos seus tempos, digamos assim, áureos originais, pesquisadores do mundo inteiro mesmo. Depois ele migrou a gestão do centro do Rafael da Alemanha para a África do Sul, depois para o Canadá, e nos últimos anos nós estamos aqui no IBICT do Brasil, digamos, dando um novo gás para o centro. A gente criou um novo site para o centro que será apresentado aqui, uma nova equipe, uma nova dinâmica que será apresentada em algum momento. E aí mais será dito a respeito do centro no decorrer do evento, tá bom? Eu agora vou dar sequência à minha fala de abertura, saindo do protocolar, saindo do institucional e do afetivo e entrando no tema quente e sensível que nos une aqui, né? Que nos aproxima aqui, provavelmente por indignação, perplexidade e um certo afã, uma certa necessidade ético-política e existencial de fazer alguma coisa, né? De que seja de pensar para entender melhor o que está acontecendo, porque a ação sem reflexão não funciona, né? Assim como a reflexão pura sem a ação, ela é solipsista, ela gira em torno de si mesma. Então, a gente opera muito com a noção de praxis, né? Nós temos que fazer coisas, mas essas coisas têm que estar muito bem fundamentadas teoricamente também. Estamos na academia, aqui é o principal lugar de pensar, de aprofundar um diagnóstico crítico da situação, para que a gente pense em ações que possam ser efetivas e que não sejam fantasiosas também, né? Bom, dito isso, bom dia a todos e todas, isso eu já fiz, né? Para não esquecer de fazer essa parte. Às vezes eu me empolgo com o assunto, esqueço do protocolo, mas hoje eu lembrei do protocolo, está aí. E aí eu quero agradecer, tenho medo de esquecer alguém, né? Mas eu espero não ter esquecido, eu revisei. Só que é muita gente, se eu esqueci, eu estou perdoado, porque já estou me perdoando, porque é muita gente envolvida, muita gente bacana, muita gente trabalhou para que esse evento acontecesse, e esse evento faz parte, né, de ações dessas siglas, que, na verdade, representam grupos de pessoas mobilizadas pessoalmente, porque não se ganha dinheiro quase nunca nessas ações, em torno dessas coisas, desses problemas, dessas questões. A Rede Nacional de Combate à Desinformação, o Centro Internacional de Ética da Informação, o Projeto Baobá, do IBICT, do qual falaremos mais adiante,
E a ULEPIC, que é a União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, eu sei falar isso rápido, porque eu já falei várias vezes, da qual eu já fui diretor científico, e temos representantes aqui, o atual diretor científico, inclusive, se nada mudou, está aqui presente também, o professor Rodrigo Moreno. Enfim, nós trabalhamos em várias frontes acadêmicas, né, em revistas científicas, associações científicas, para promover diálogos, estudos e, na medida do possível, ações críticas aos problemas sociais que envolvem a informação e a comunicação, particularmente, no caso, a desinformação. E a crítica à desinformação conduz, de alguma maneira, a perspectiva, vamos chamar de positiva, de promoção da integridade da informação, né? Quando eu chegar no ponto, eu vou desenvolver isso mais. Mas eu queria agradecer, então, portanto, a esses entes e a essas pessoas, à Escola Nacional de Ciência da Informação do IBICT, ao próprio IBICT, ao Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, que está financiando boa parte das nossas pesquisas e desse evento, a FAPERJ, ao CNPq, ao CBPF, ao FRJ e à UF. Faço esse agradecimento especial ao FDD, porque ele tem ajudado a gente a conseguir condições de produzir, de reunir gente muito boa do Brasil inteiro para trocar ideias, para estudar, para publicar, para organizar conferências dessa natureza, né? E ela é uma das realizações, portanto, do grupo de trabalho do qual sou ponto focal de teoria e fundamentação metodológica no âmbito do referido projeto, que é voltado à promoção da integridade da informação, com ênfase nos direitos difusos, que serão abordados mais detidamente ao longo da conferência, particularmente na fala do Marcos Vinícius Geraldes, que está ali presente, e que vai dar uma conferência sobre isso. Ele é o nosso constitucionalista, o nosso filósofo do direito aqui da nossa equipe. Quantas pessoas, aí que está o meu medo de esquecer alguém, mas eu puxei de memória, viu, gente? Eu acho que eu peguei todo mundo, dei uma conferida, está em ordem. Ana Mazeto, Ana Regina Rego, Arthur Bezerra, Bianca Lopes, Cláudia Galhardi, Juliano Borges, Márcios Vinícius Giraldes e Nina da Hora, da nossa equipe do GT, de Teoria e Fundamentação Metodológica. Temos trabalhado muito em pesquisa, produção científica e redação de notas técnicas, além da organização dessa conferência. Tiago Braga, diretor do IBICT, pela confiança em mim depositada. Rodrigo Marcelino, Tainá Batista, Valéria Paiva, Samara Silva, Milena Diniz, Gilberto Cofield, Juliana Campos, Márcia, escrevi errado o nome dela, sem querer, e perdão se deixei alguém de fora, agora eu já vi que tem mais gente aqui, que temos a Grazi e a Larissa também, que a gente tem se falado menos, desculpa que eu esqueci vocês, mas estou corrigindo em público. Agradeço também Priscila Seixas, Valéria Bernardo, equipe da Burburinho, do IBIC, Josir Cardoso, Márcia Zen, Carlos Zoc, Andressa Garcês, Andréa Fleury, Evander, da comunicação, do site. A todas e todos os palestrantes e mediadores, ao cineasta Márcio Melges e sua equipe, e, por último, mas não menos importante, a todas e todos os presentes, pelo seu interesse em participar desse debate que julgo tão importante para o Brasil e para o mundo hoje. Falo como pesquisador do IBICT, professor da UF, ponto focal do GT, de Teoria e Fundamentação Metodológica do Projeto Baobá, presidente do International Center for Information Ethics, membro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, da Rede de Estudos da Ciência da Informação sobre Desinformação e da Rede Coinfo. E dizem que servidor público não trabalha. Só de falar isso já cansa um pouquinho. A fala que segue tem passagens que serão reproduzidas amanhã, por ocasião do anúncio da chamada de artigos, ou call for papers, do primeiro número da Link... Perdão, não é do primeiro. Do primeiro número da Link Revista de 2025, que também tratará do tema da integridade da informação, em parceria com pesquisadores da China. O nosso amigo José Medeiros, que já está a caminho, meu amigo Fábio Guedes, que está aqui presente, Fábio Gomes, perdão, que erro feio. Fábio, pois é. Então é por isso que eu confundi, é Guedes Gomes, então está aí o erro. Eu vou falar algumas coisas aqui que têm a ver com o Call for Papers da revista. Por quê? Porque os assuntos estão completamente integrados. Porque também sou um dos editores da Link em Revista, da Link, como carinhosamente a chamamos, periódico científico ligado ao IBICT, criado por minha querida amiga Sarita Albagli, que estará numa das mesas do evento, e pela saudosa Maria Lúcia Maciel, a Luca. E também sou editor, junto com Gustavo Saldanha, da International Review of Information Ethics, periódico científico vinculado ao International Center for Information Ethics, criados ambos, centro e periódico, pelo querido amigo Rafael Capurro, e atualmente editado conjuntamente por uma equipe composta de profissionais do IBICT e da Universidade de Alberta, no Canadá. E dizem que funcionário público não trabalha.
Faço alusão aos periódicos porque quero chamar a atenção para o fato de que eu e as pessoas envolvidas na organização dessa conferência e dos 2 encontros concomitantes do ICE e da Rede, bem como os palestrantes convidados, temos trabalhado conjuntamente em várias frentes, sempre com um propósito comum de promoção da ética e da integridade da informação, numa perspectiva crítica, humanista e emancipatória, que exige o combate à desinformação. Como vocês podem ver na programação, tentamos reunir pessoas altamente qualificadas da academia, da sociedade civil e do Estado, comprometidas com a pauta comum da promoção da integridade da informação em suas várias nuances. Pesquisadores, ativistas, juristas, gestores públicos de vários estados do Brasil, além de China, Espanha, França, México e Uruguai, modularão a questão geral em suas implicações éticas, políticas, econômicas, ambientais e ligadas à saúde pública e ao problema da soberania, algumas vezes de modo integrado. Nossa missão aqui é compartilhar com vocês os resultados atuais de muito trabalho, o que inclui muitas dúvidas, bem como aprender e descobrir novas parcerias. E isso, mais uma vez, não é uma fala protocolar. Antes da pandemia, eu, às vezes, achava que congressos acadêmicos com muitas viagens e tal eram uma espécie de desperdício de dinheiro público e tudo tinha que ser online. Eu tinha esse sentimento, às vezes. Depois da pandemia, eu mudei de ideia completamente. A falta dos encontros presenciais muda tudo. É claro que as falas nos eventos de 15 minutos, de meia hora, são fundamentais, mas o essencial que se produz ali são as conexões depois. É no almoço, é na janta, é no chopp, onde as pessoas se conhecem, conversam por mais tempo, criam empatias e planejam novas ações, né? E começam a fazer coisas juntas. Então, é fundamental a presença, e esse é um momento de troca, de compartilhamento do que já estudamos, das novas questões, mas eu quero ouvir as perguntas de vocês, as perguntas, as críticas, enfim, daqui é bom que a gente saia daqui diferente do que entrou, né? Com novas ideias, com novas questões, com novos planos, novos projetos de pesquisa, de ação, etc. Essa é a ideia que eu queria pilhar todo mundo, né, para entrar nessa onda. Introduzo o debate apresentando uma primeira noção geral de integridade da informação. Trata-se de uma expressão que vem sendo empregada por entes governamentais e intergovernamentais e ainda timidamente pela academia, como contraponto à noção de desinformação. Até onde eu pude acompanhar, meu ilustre amigo Carlos Alberto Ávila Araújo publicou o primeiro artigo referente ao tema, no âmbito, pelo menos, da ciência da informação, num periódico científico da USP, muito recentemente, leitura que recomendo a todos. Qual é o título mesmo, casal? Integridade da Informação, Carlos Alberto Ávila Araújo. Não tem um subtítulo que diz... Um novo conceito para o combate à desinformação. Vale a pena a leitura. Muito bem escrito, muito bem fundamentado. Pesquisadores, gestores públicos e diversos atores da sociedade civil organizada que vêm se dedicando nos últimos anos a diagnosticar, projetar e executar ações de combate à desinformação têm ultimamente postulado a promoção da integridade da informação como uma dessas frentes de ação. Essa abordagem, por assim dizer, positiva da problemática, no sentido de promover algo íntegro e não apenas combater algo corrupto, já faz parte do rol de ações de combate à desinformação em curso. Por exemplo, na reivindicação de ações que favoreçam a existência de mídias plurais e jornalismo sério comprometido com a verdade factual e com o interesse público. Eu quero dizer que, implicitamente, a promoção de integridade da informação já está dada nas ações usuais de combate à desinformação, mas tornar isso explícito é interessante. Ao se enfatizar o elemento positivo da dialética informação íntegra versus desinformação, um novo conjunto de reflexões e possibilidades de ação talvez comece a se delinear com mais clareza. Isso é uma hipótese de trabalho aqui que eu estou compartilhando com vocês. Originalmente restrita ao campo da computação e, na sequência, ao ambiente corporativo, a noção de integridade da informação vem gradualmente sendo empregada no campo acadêmico, jurídico, governamental e da sociedade civil organizada, como questão vital para fazer frente ao negacionismo científico, especialmente na questão ambiental e da saúde pública. A perseguição a minorias, como indígenas, quilombolas e população LGBTQIA+, ou maiorias minorizadas, como mulheres e negros. A ascensão de projetos políticos demagógicos, irracionalistas, antipopulares e de viés autoritário. No que tange à produção da informação,
A integridade da informação diz respeito, basicamente, à veracidade do produto informativo. Na esfera da circulação, a mediação sociotécnica dos fluxos de informação. Na esfera da recepção, do consumo e do uso da informação, a credibilidade atribuída às fontes de informação, bem como a relevância atribuída à informação circulante. Então, eu estou pensando aqui a integridade da informação a partir dessa conhecida imagem da economia política, que vai trabalhar com produção, circulação e consumo e a sua integração. E aí eu entendo que a questão... É claro que esses momentos do processo informacional como um todo se interpenetram, né? Se determinam mutuamente. A produção determina o consumo, que determina a produção, que determina a circulação, mas a produção é a determinação em última instância, porque sem produção não tem nada, não tem circulação nem consumo. Então, mas a questão da integridade da informação no âmbito da produção, no meu entendimento, diz respeito principalmente à questão da veracidade, né? Na circulação, as diversas mediações que vão interferir nessa produção. No consumo, a credibilidade que vai se atribuir à informação. São coisas diferentes. Veracidade, digamos assim, interferências no processo do que será ou não consumido. E, no momento do consumo, a reação do consumo, a atitude do consumo para diante da informação. Aquilo é digno de credibilidade ou não? Por quê? Aquele veículo, aquele site, aquele conteúdo é mais ou menos relevante. Por quê? Merece a minha confiança ou não? Por quê? É esse conjunto de questionamentos que eu acho que é central para a esfera da recepção, assim como eu entendo que a esfera da circulação merece um olhar mais atento da economia política, ou da crítica da economia política. E o processo da produção, ele merece um olhar mais, digamos, epistemológico, mais da ordem filosófica de se pensar a veracidade dos conteúdos. Mas essas coisas não são separadas, elas estão interconectadas, seria apenas uma questão de ênfase de olhares para os diferentes momentos. Não é isso que eu estou propondo como uma maneira, a primeira aproximação da problemática. Além da esfera da produção, circulação e consumo da informação, temos ainda uma questão sensível, muito sensível, que é a da preservação e custódia da informação, que envolve sua representação e organização eficientes em termos de armazenamento e produção de metadados, de modo a favorecer sua integridade e recuperação. Ora, diante da massa informacional em circulação na contemporaneidade e das particularidades sociotécnicas das plataformas digitais, que se tornaram ubíquas e necessárias à maior parte das atividades ligadas à produção, circulação, consumo, preservação e custódia da informação, esse conjunto de atividades adquire uma dimensão política e geopolítica que pode afetar a soberania da maioria das nações, dentre elas o Brasil, tendo em vista a concentração de propriedade física e jurídica de plataformas digitais e data centers capazes de tal armazenamento, sob poucas e gigantescas corporações privadas com fins lucrativos, a maioria das quais situada nos Estados Unidos da América, tendo como acionistas majoritários magnatas desse país. Então, a dimensão da economia política da comunicação, da informação, atravessa tudo. Mas agora eu quero chamar a atenção para a preservação, para a custódia, para as formas possíveis de recuperação, tanto em termos de organização do conhecimento, quanto em termos de infraestrutura sociotécnica. E, em outras palavras, os data centers. Tendo em vista esse cenário, e sem jamais esquecer a relação necessária entre integridade da informação e veracidade, o quadro geral mostra-se de uma maior complexidade, pois o controle dos fluxos informativos, bem como de seu armazenamento e custódia, encontra-se subordinado a interesses corporativos estadunidenses, nem sempre convergentes com o interesse público de outras nações e nem da própria população dos Estados Unidos da América. E aí eu falei população e não povo para situar a imensa massa de pessoas que mora lá e que não adquiriu um estatuto jurídico de cidadania. E que está numa situação extremamente vulnerável hoje em dia, mais do que nunca. O recém-eleito futuro presidente dos Estados Unidos declarou há alguns dias que cortaria o financiamento de pesquisas relacionadas ao combate à desinformação. Segundo ele, sob pretexto de combate à desinformação, esconde-se uma censura esquerdista ao pensamento conservador.
considerando que seu poderoso aliado, o trilionário Elon Musk, dono da plataforma X, pensa o mesmo, o risco de a desordem informacional aumentar nos próximos anos é alarmante. E é alarmante mesmo, isso não é uma figura de retórica. Né? A coisa pode ganhar uma escala. A escala que já ganhou nos surpreendeu a todos. Isso pode aumentar. Tem tudo para aumentar. Não está garantido que irá aumentar ou que não há nada para fazer. Eu nunca acho que está tudo dominado. Quando eu achar que está tudo dominado é porque já me deram um tiro na testa. Mas até lá, a gente não pode se iludir. O risco desse troço crescer é muito grande. Some-se a isso o fato de que os donos de outras plataformas digitais, embora de forma menos histriônica, são igualmente resistentes a medidas regulatórias, por mais democráticas que sejam, e o cenário se torna ainda mais sombrio. Não é preciso listar aqui os malefícios que a desinformação e o discurso de ódio têm causado ao meio ambiente, às democracias, aos mais vulneráveis e à saúde pública. Por exemplo, li hoje foi sábado, esqueci de corrigir, tá? Eu li hoje no G1, li hoje no G1 de sábado, eu li no sábado mesmo, que os casos de coqueluche aumentaram 620% no Rio Grande do Sul devido à queda nas taxas de vacinação, mesmo com vacinas disponíveis. Ou seja, esse negócio mata, esse negócio gera doença, e quem está comprometido com isso devia ser criminalmente imputado, né? Diretamente comprometido, dolosamente. É o caso de outras doenças preveníveis, o que atesta o caráter criminoso dos movimentos anti-vacinação. Mas essa e outras questões semelhantes são certamente conhecidas de todas aqui. Então, eu não vou me alongar em exemplos. Eu imagino que os exemplos são amplamente conhecidos. Eu quero ir meio para o centro do problema. Pretendo aqui agora dar minha modesta contribuição ao debate, apontando o óbvio, que, segundo o grande dramaturgo e jornalista brasileiro, torcedor do Fluminense, Nelson Rodrigues, às vezes precisava ser reafirmado. O óbvio precisar ser reafirmado é de uma sutileza filosófica genial, na minha modesta opinião. O óbvio, às vezes, desaparece dos olhos e da análise, não é? Por quê? Porque a simulação, a ideologia, a desinformação, o engodo prevalecem com uma frequência tamanha que o óbvio acaba se tornando obscuro, né? Pouco evidente, enquanto ele está na cara. Qual é o óbvio nesse caso? Para mim, esse é o ponto central. Os interesses corporativos das Big Tech, somados aos de agentes políticos que usam a desinformação como principal estratégia de comunicação, precisam ser enfrentados. Mas esse enfrentamento é extremamente difícil, dada a concentração sem precedentes de poder econômico do primeiro grupo, que aumenta ainda mais quando combinado com o segundo, numa relação simbiótica que, ao mesmo tempo em que os beneficia, é extremamente prejudicial à sociedade como um todo e ao meio ambiente, por razões que aqui todos conhecem. Por mais que a gente saiba o que acontece, o que se tem que buscar é a produção de sinergias, de acúmulo de forças políticas que possam fazer frente a essa concentração de poder. É simples assim. A China, por exemplo, tem lá os seus problemas, mas esses caras não se criam lá. Há poder político ali suficiente para barrar isso. Não se criam. Não tem Elon Musk, não tem Bill Gates, não tem Zuckerberg que se criem na China. Critique-se o que se quiser criticar deles, mas eles, pelo menos, não estão vulneráveis, tão vulneráveis ao controle de meia dúzia de milionário americano. Essa é a questão, esse é o óbvio que eu quero chamar a atenção. A gente tem que pensar o Brasil, como o Brasil pode se defender disso. Eu tive a ocasião de, no sábado, por isso que eu citei no sábado, partes dessa fala eu apresentei no sábado, num evento do qual eu participei, uma mesa redonda de combate à desinformação, para a qual eu fui convidado pelo consulado da Turquia. E eu achei que ia ser uma coisa um pouco, eu não sei, a imagem talvez um pouco estereotipada que a gente tenha da Turquia e tal, não ia ser um evento aberto e democrático, mas, pelo contrário, pelas pessoas que estavam ali, eram muito qualificadas, e o debate se deu num nível muito próximo dos melhores debates que a gente tem tido, as falas e tudo mais. E ali, como era um debate ainda ligado à esfera do G20, eu chamei a atenção para o G20. Né? Existe uma posição, às vezes, nihilista, que você encontra na academia, e em muitos populares, como se dizia antigamente, né? Pessoas
Você conhece. Isso não serve para nada, só atrapalha o trânsito, é só para... Né? E, de alguma maneira, a ONU, o G20, todas essas instâncias intergovernamentais nos frustram com muitas frequências pelo fato de haver um descompasso enorme entre as declarações de intenção e as ações efetivas que saem daí. Mas, por outro lado, também eu acho que a atitude completamente niilista é equivocada. Uma atitude cética e crítica é necessária, mas uma atitude completamente niilista, porque coisas saem daí. Algumas coisas saem, algumas decisões em comum têm efeitos práticos, e às vezes efeitos práticos benéficos, quando se consegue construir uma correlação de forças interessante no complexo xadrez geopolítico internacional. Então, me parece que as pautas que o Brasil conseguiu tornar vitoriosas foram muito importantes. Eu não acho que isso seja completamente inócuo e inútil, embora não seja a revolução e a implementação da harmonia entre a humanidade de hoje para amanhã, né? E o fim de todos os problemas. Mas alguns avanços possíveis talvez aconteçam. Então, nessa chave analítica de um otimismo moderado e, como diz o filósofo Ernst Bloch, uma Docta-Spes, uma esperança instruída, uma esperança não ingênua, né? Uma esperança calcada num senso de realidade o mais rigoroso possível, o mais acurado possível. Eu coloquei ali, considerando que eu estava num evento promovido pelo Consulado da Turquia, eu coloquei ali que ações dessa natureza, a soma de forças de Estados-nação, no âmbito de um G20, no âmbito da ONU, no âmbito, enfim, desses fóruns, tem mais chance de criar relações de forças favoráveis ao enfrentamento da desinformação do que nós aqui sozinhos. Embora nós aqui sozinhos signifique a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade da República do Uruguai, a Universidade Nacional Autônoma do México, e tem outras universidades aqui presentes, da Espanha, da China, o Centro de Pesquisa da França. Isso é alguma coisa. São pessoas representativas de vários países, de alguns continentes, que atuam nas suas áreas, que estão somando forças, que podem, talvez, se comprometer em alguma medida com o que eu costumo chamar de lobby do bem, né? Eu chamo lobby do bem mesmo, que isso é possível. A ideia do bem e do mal, eu não acho que elas são misteriosas. O que esses canalhas fazem é do mal. O que a gente está querendo promover é do bem. Eles invertem isso, viram de cabeça para baixo. Mas é isso, do bem é isso. Depois eu vou listar o que é do bem aqui, né? Do mal a gente já está listando. A solução para mitigar a desinformação, fora controvérsias quanto a detalhes, é consensual, me parece, entre acadêmicos, ativistas e gestores públicos comprometidos com a causa. Consiste em quê? Numa combinação de alfabetização midiática e informacional, ou literacia, como se quiser, em larga escala. Ou seja, como política pública. Nós todos aqui, ou muitos de nós, atuamos em ações de promoção de competência em informação, competência crítica em informação, educomunicação, alfabetização midiática, crítica, e com todas as suas nuances que quem estuda o assunto conhece. Você tem escolas europeias, escolas latino-americanas, algumas mais instrumentalistas, outras com uma perspectiva mais crítica, mas, no essencial, todos estariam de acordo com a ideia de que ou isso vira política pública, em escala, ou é enxugar gelo. Embora enxugar gelo já é legal um pouquinho, a gente salva alguma coisa aqui e ali, a gente atua onde dá para atuar, ficar parado aqui não dá. Mas sem ilusão, né? Se a gente, com muita propriedade, o meu amigo Rodrigo Marques, com o artigo vencedor do GT5 lá do Enancib, pontuou, não dá para a gente se iludir com isso, que competência, informação e educação em geral vai resolver tudo. É óbvio que não, mas ele também sabe que faz parte da questão. E, principalmente, quando se converte em política pública. Então, isso me parece consensual, né? Todo mundo cita a Finlândia. Na Finlândia é mais fácil, né? Na Finlândia tudo parece um pouco mais fácil, menos o frio. O resto lá está tudo legal ali, então... Vamos botar nas escolas, para todos os grupos sociais, projetos, né, aulas, educação generalizada de Critical Information Literacy, and blá, blá, blá. Só que na Finlândia tudo é mais fácil. Só que, e daí? Não era tão mais fácil assim. Um exemplo que eu gosto de dar para quando a gente fica muito nihilista e desesperançado é o Prêmio Nobel da Literatura Knut Hamsun, de 1922, se eu não me engano, que escreveu um livro, A Fome.
Nesse livro era a história de um jovem escritor com a vida toda dura. Eu li isso há tantos anos que eu não me lembro os detalhes, mas o que eu quero dizer, bom livro, é que na Noruega, em 1922, se passava fome. E a Noruega hoje não se passa fome, a Noruega, o pessoal vive bem pra caramba. Né? A China, em 1970, era menos industrializada que o Brasil. E de lá para cá, os caras tiraram 300, 400 milhões da pobreza. O mundo tem aberturas para as coisas se resolverem. A gente não está fatalmente condenado ao fracasso, à decadência e à destruição de tudo, apesar de serem forças muito poderosas que apontam nessa direção. Não é? O meu ponto aqui é que a solução para mitigar a desinformação me parece, fora a questão de detalhes, consensual, no sentido de que trata-se de uma combinação de alfabetização midiática e informacional em larga escala com a regulação democrática das plataformas digitais. Regulação que passa pela desmonetização e possível imputação de práticas criminosas pelos grandes agentes responsáveis pela desinformação em larga escala, que chamo de controladores do tráfico de informações. Não é um erro de digitação, não. De modo que favorecer a desinformação deixe de ser um bom negócio. Isso é uma medida necessária. O lobby do bem é aquele que vai tentar convencer os deputados lá, conservador ou não, de que é o absurdo, eles estão envolvidos, eles estão sendo cúmplices de crimes. Porque tem gente que é cúmplice de crime conscientemente. Né? São os canalhas mesmo. Agora, tem gente que é ingênua mesmo, eu acredito nisso, tem gente que não entende o que está acontecendo, e que, se entender, poderia mudar o voto, mesmo no campo conservador. Né? Então, é uma questão, nós estivemos, alguns de nós, foi, Arthur, minha memória, meu HD externo, por favor, a USP foi quando? Ano passado ou retrasado? A Helena também estava. Ano passado. A gente esteve num fórum da USP, que foi organizado pela Rede Nacional de Combate... Perdão? Maio do ano passado. Rede Nacional de Combate à Desinformação, Compós, a ANCIB teve presente, que era para debater, né, essas questões, com ênfase no PL 2630, o famoso PL das fake news, né, que estava para ser votado, acabou não sendo, a gente saiu de lá com um documento, a gente teve divisão, a Ana Regina estava também, claro, ela estava à frente da organização, a gente se dividiu em grupos de trabalho para sair com uma proposta. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta geral. Pessoal, essa proposta é para quem? A gente está querendo falar com quem? Com a academia, com a sociedade civil como um todo, ou com os deputados? Porque, dependendo da resposta para essa pergunta, o texto vai ter que ter um tom, uma linha argumentativa ou outra. Eu não me lembro qual foi a resposta, eu acho que surgiu um debate a partir daí, né? Mas eu me lembro que acho que a minha modesta contribuição foi levantar essa questão ali, porque eu achava fundamental ela. Eu acho que essa é uma das frentes de ação práticas que a gente tem que conceber, né? Ilustrar, pressionar parlamentares diante dos riscos, do que está em jogo. Eu não sei se isso é suficientemente claro. Tem gente que não vai mudar de ideia mesmo, que está ganhando muito dinheiro, que está comprometida, mas não sei se todos, fora as pessoas que têm uma perspectiva progressista, né, os nossos representantes que têm um olhar mais aberto, são mais sensíveis a essas questões. Mas eu entendo que entre o grupo que não o é, ou o grupo mais conservador, talvez dê para conseguir mudar voto com uma campanha de ação articulada, que eu estou lançando aqui a ideia. Tá? Que isso, eu acho que já há iniciativas pontuais nesse sentido, mas a gente pode sair daqui, talvez, com alguma produção, com algum avanço, com algum acúmulo nessa direção. E que pode servir para a gente, como pode servir para o Uruguai e para o México, cada um com as suas características particulares, mas temos muitos problemas em comum. Né? Então, também quero registrar que a presença de alguns dos colegas aqui do México, do Uruguai, de Minas Gerais, e do Rio e de outros lugares, tem a ver também com um projeto, que é por isso o CNPq ali, do CNPq, que nós ganhamos, né, um projeto de combate à desinformação no Brasil e na América Latina. E a ideia é aproximar pesquisadores, né, do México ao Uruguai e do Brasil em ações dessa natureza, que são basicamente ações acadêmicas, mas não somente ações acadêmicas, ou, vamos chamar assim, né, pensando que a academia, principalmente a universidade pública, e aqui é um Instituto de Pesquisa Público, o IBICT também, mas a academia, nós né, enquanto IBICT, temos digamos, um estatuto jurídico um pouco diferenciado, mas eu também sou professor da UF, e a maioria dos colegas é de universidades públicas. Nós trabalhamos com pesquisa, ensino e extensão. Então, esse tipo de ação
pode ser muito bem caracterizado como ação extensionista, em termos de ativismo público mesmo, com um compromisso ético-político ligado à integridade da informação. A desinformação não pode ser um bom negócio. Enquanto ela for um bom negócio, ela vai prosperar. Mas a gente também não pode cair num viés economicista e esquecer o elemento político da desinformação. Ela é uma união, né? Para quem tem acompanhado o debate sobre desinformação dos últimos anos, também eu acho que isso é consensual. Sempre houve mentira, fraude, falcatrua, demagogia. O que tem de novo nisso? O que tem de novo é o momento atual de crise do capitalismo e dos Estados Unidos, a ascensão da China, a emergência de um neofascismo, as condições, o novo cenário, a nova infraestrutura sociotécnica de informação e comunicação, que é caracterizada por plataformas dominando o tráfico internacional de informação, todo mundo com smartphone no bolso, a maior parte da população brasileira com pacotes muito limitados, que só permite acessar a rede social, e tudo isso junto gera um monstro, está gerando um monstro, está gerando a emergência, a reemergência de visões de mundo e doutrinas e preconceitos que a gente julgava superados ou restritos a grupelhos de maluco. Isso está virando força política, de novo, né? Em várias partes do mundo. Isso é muito sério. A desinformação tem uma dimensão ideológica perversa, né? No sentido clássico de ideologia como falsa consciência. Uma visão completamente equivocada da realidade que favorece a dominação de classe, de particularmente determinados setores ou frações das classes dominantes, sobre o resto das classes dominantes, muito mais sobre as outras, e que tem uma característica geopolítica muito definida e definível, né? Isso vem dos Estados Unidos, com as suas repercussões na Europa e no resto do mundo. Mas na China essa parada não se cria. Isso, para mim, tem que ser estudado. A crítica à China, para mim, vem em outro momento. Não estou estudando a China o suficiente, só estou chamando a atenção que lá isso não acontece. O resto do mundo me parece extremamente vulnerável a isso, o que é muito assustador. Inclusive França, né? Vive la France, vive la Révolution, e a França aí, com essa extrema-direita. E da Alemanha, depois da merda toda do século passado, ainda vai ter neonazista lá? É possível isso? É concebível isso? Isso é liberdade de expressão? O que é isso? Na República de Weimar, que era extremamente libertária, os nazistas, antes de chegar no poder, eles se defendiam quando eram acusados de alguma coisa, usando também a bandeira da liberdade de expressão. Ué, mas vocês não proclamam a liberdade de expressão? Essa é a minha opinião, eu tenho direito de tê-la, de defender a superioridade racial, blá, blá, bom, então tá, liberdade de expressão. Aí, quando chegaram no poder, acabaram com isso, né, de liberdade de expressão. Vale a deles. Esse cinismo nazista está voltando na figura desses caras, de muitos caras aí. Isso é alarmante. Eu não sou alarmista. Isso é alarmante, de fato. Então, tem uma dimensão política e econômica, como sempre tem. Em última instância, a economia, concordo que seja, mas essa instância é mediada pela política. E a política tem a sua autonomia relativa, para citar o Bourdieu, no jogo de forças, né, que a gente precisa entender para explicar adequadamente a realidade na qual a gente vive. Eu voltei, perdão. Como eu disse antes, a concentração sem precedentes de poder desses agentes é o maior obstáculo ao combate eficiente e eficaz à desinformação. Mas eu espero que iniciativas como essa, assim como muitas outras, de vários quadrantes do espectro político-ideológico, com exceção da extrema-direita, eu estou falando em frente ampla. Acabou de sair um plano para assassinar o Alckmin. O Alckmin virou inimigo de certos setores da direita. Vocês lembram quem era o Alckmin há 10 anos atrás? A relação dos setores progressistas com o Alckmin? O Alckmin era Opus Dei, o Alckmin era o que a gente é mais próximo da extrema-direita. Pois ele é de esquerda. Ele virou de esquerda, o Alckmin. Ele virou comunista, o Alckmin. Para ver a loucura que a gente está. E aí, quando você vai estudar um pouco mais o pensamento, estou falando estrito senso, tradicionalista, né, não é tradicionalismo no sentido das tradições, mas esse movimento que tem autores, né, que tem propagadores, tem ideólogos, tudo que é do iluminismo para cá é comunista. Né? Há uma torção conceitual, mas que faz sentido dentro da lógica deles.
tudo que preconiza a racionalidade, a tolerância, os direitos humanos, alguma ideia de progresso, de ciência, de diálogo, de democracia, é comunista. Respeito às minorias, etc., etc. E isso não está num livro de história de algo episódico e antigo, não está em grupelhos perdidos pelos cantos. Isso está no Exército Brasileiro. Isso esteve no Executivo, esteve no governo do Brasil há pouco tempo. Isso está no governo dos Estados Unidos. Isso é muito sério. Essas figuras estarem tão próximas ao poder ou no poder, não é? Portanto, espero que iniciativas como essa, numa perspectiva de frente ampla, que eu acho, diante disso, a frente ampla é necessária. Há sempre velhas discussões sobre sutilezas, o quão ampla a frente deve ser e tudo mais, mas eu acho que, citando o velho Mao Tse-tung, há contradições primárias e contradições secundárias. A contradição primária, na minha opinião de hoje, é a ascensão da extrema-direita no mundo. E isso tem que ser enfrentado numa perspectiva de frente ampla, o mais ampla possível. E viva o Alckmin! Eu jamais diria isso há 15 anos atrás. Nesse contexto, é nosso aliado e é uma quase vítima do que estava para acontecer. O que mostra que ele se torna nosso aliado, né? A solução para... Não, de novo, eu apertei o botão errado. Compartilhar estudos e ações eficientes de combate à desinformação, como faz a Rede Nacional de Combate à Desinformação no Brasil, entre os atores envolvidos nesse compromisso, é essencial na busca por novas ideias e sinergias. Pessoalmente, além da minha atuação acadêmica como professor, pesquisador, como já disse, venho atuando nessa direção dentro da própria rede, no Centro Internacional de Ética da Informação, né, que atualmente presido, artigos na imprensa, periódicos, cursos, graduação, orientações, palestras. Eu e muitos dos que estão aqui presentes, é o nosso trabalho esse, organizando, atuando nos periódicos científicos e tudo mais. Pessoalmente, eu tenho feito isso. Cada um de nós aqui, vários de nós, citaria o que tem feito também. Em termos objetivos, é preciso conscientizar os congressos nacionais sobre essa questão. No caso do Brasil, o atual Congresso, predominantemente conservador, também é resistente a medidas regulatórias, diferentemente do Executivo, do Judiciário e da maioria da sociedade civil esclarecida, eu quero crer. É um momento desfavorável, mas, espera aí, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, a Presidência da República do Brasil, pelo menos tem dito formalmente, eu acredito que muitos desses agentes com compromissos sérios, que estão do nosso lado nesse sentido, de combate à desinformação e promoção da integridade da informação. Então, não é meia dúzia de professor perdido ou como se estivesse num DCE fantasiando alguma coisa. Há agentes no poder aliados dessas ações. Eu acho que isso a gente tem que ter em perspectiva quando vai analisar correlações de forças. Eu acho que isso tem que ser pensado em termos de Brasil, mas, como eu disse, eu fiquei surpreso de ser convidado pelo consulado da Turquia para trabalhar com essa questão. Claro que lá tem os problemas dele, é uma outra coisa, mas a academia lá está preocupada com isso. Eu estava com o João Brandt da Turquia, ou com o Paulo Pimenta, o cara era a SECOM da Turquia, que estava ali. E me chamou para ir num evento na Turquia sobre combate à desinformação, que eles promovem anualmente. Aí eu fui entrevistado por uma pessoa, e aí eu falei, olha que interessante, a Turquia está fazendo isso. Meus colegas do México, do Uruguai, também estão acompanhando o que está acontecendo nos seus países. A gente tem que saber mais dessas coisas e a gente tem que se articular melhor, né, para produzir os lobbies do bem, na medida do possível, com realismo. Né? Mas realismo não é apenas se render às coisas como elas estão para a gente se adaptar a elas, é perceber a sua potência de mudança realista. As coisas não estão paradas. Elas não vão continuar iguais daqui a um mês. É certo que não. Só que a gente ou vai ser levado por elas, porque a gente apenas entende como realidade o que já está dado, ou a gente pode, em alguma medida, ter mais virto e estar menos né, ao léu e submetido às determinações da fortuna que vão nos pegar desprevenidos. O realismo envolve a sagacidade das potências de transformação que estão dadas, a partir das quais a gente pode criar novas. A realidade é aberta para o inferno ou para uma melhoria aí melhor, né? O céu está bem longe, eu não consigo pensar muito nele agora, não. Mas para sair do inferno já é uma grande coisa, né? Ou para não ir mais fundo nele.
É necessária igualmente a promoção do que arrisco chamar de lobbies do bem, na esfera regional, nacional e internacional. Mas não do bem de fanáticos ou da boca para fora, e sim do bem substantivo, que prega o fim da exploração do homem e da mulher pelo homem, a defesa do meio ambiente, a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde a prosperidade, não é sociedade pobre igualzinha, todo mundo igual na pobreza, não. Onde a prosperidade, o crescimento pessoal, a paz de espírito, o estar livre da necessidade e do medo, estejam efetivamente ao alcance de todas e todos. Esse é o bem. Esse é o bem. O resto é conversa. E não de minorias cada vez menores às custas de maiorias cada vez maiores. Obrigado.